Com a faca bem afiada. Com a faca bem afiada. Ora, boa noite, pessoal. Estamos de volta a mais uma Faca Afiada, a edição 63. Epá, já fizemos 63 por cada, vejam lá. Hoje temos connosco o Aftab Tayob e também a Ana Lúcia Fonseca, que agora começa a vir a todas, né? Teve no domingo, está cá hoje, vai estar no próximo domingo no direto que vamos fazer sobre o heavy metal, que é uma das novidades que eu tenho para dar, a pedido de um ouvinte nosso. Portanto, já sabes, estás contratada para o programa de domingo, tu que és uma fã de heavy metal. Bom, mas hoje não vamos falar de heavy metal, vamos falar sobre a tomada de posse do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que iniciou hoje oficialmente o seu segundo mandato. Aftab, o que é que esperas deste segundo mandato do professor, como eu costumo dizer, do senhor, como é que eu costumo dizer, como é que eu chamo o homem? Senhor Presidente, senhor Professor Presidente, assim é que é. Boa noite a todos. Mais uma vez é uma honra estar aqui, cumprimentar a Ana Lúcia, cumprimentar o David e a todos os que nos seguem. O que eu espero do Sr. Presidente é um mandato muito desafiante. Segundo ele próprio, é extremamente importante manter a democracia, a liberdade e reconstruir o país. Quando o próprio Presidente diz que tem que reconstruir o país, significa que o país está todo destruído. Acho que maior desafio do que este não poderia ser possível. O próprio Presidente admitir que isto está muito mal, porque até hoje temos ouvido ou temos tentado camuflar a situação de que as coisas estão más e com tendência a piorar. Todos os políticos, de um modo geral, têm tentado camuflar esta situação. Hoje, o Sr. Presidente, no Porto, quando chegou há algumas horas ao Porto, falou dessas três coisas: manter a democracia, ou seja, contra os extremismos, a liberdade, seja de opinião, a liberdade, e reconstruir o país, reconstruir economicamente, reconstruir socialmente. Acho que é um mandato muito, muito desafiante para o Sr. Presidente. O primeiro mandato do Sr. Presidente, o Sr. Presidente teve sempre aquela ideia que transmitiu, foi que se houvessem coisas que fossem muito difíceis ou que fossem piores. Eu lembro-me da situação dos fogos em Pedrógão. O Sr. Presidente disse que se algo parecido voltasse a repetir, não seria recandidato. Apareceu a pandemia e o Sr. Presidente, ainda bem, assumiu-se como candidato, foi eleito por uma expressiva maioria, por um centralão muito, muito grande, e tem neste momento a responsabilidade, embora nós não estejamos num regime presidencialista, que tem a obrigação, não tem a responsabilidade, eu diria mesmo deixar a palavra, obrigação de criar pontos para reconstruirmos o país. As pessoas não podem passar fome. A bazuca, uns chamam de bazuca, tem que ser bem utilizada, não tem que ser utilizada para comprar aviões para combater fogos, porque já estamos a fugir à realidade que é necessário. A bazuca não deveria servir isto. Mas por aí eu digo que é extremamente importante o Sr. Presidente ter um mandato ainda mais vigilante, ainda mais ativo. Se calhar, se o outro mandato foi um mandato de afetos que todos nós estamos a precisar, neste momento, para além dos afetos, estamos a precisar de uma rigidez muito grande. Sim, muito David? Bem. Ana, também faço a mesma pergunta que fiz ao Aftab. Quais são as tuas expectativas para esse segundo mandato do professor Marcelo Rebelo de Sousa, sabendo de antemão que, enfim, a qualquer altura pode estar sujeito a ter de controlar uma eventual crise política, porque, sobretudo, o orçamento do próximo ano, do próximo ano, que vai ser aprovado este ano, não está assim tão assegurado, não é? Olha, boa tarde a todos. Sobre o futuro, parece-me que hoje o discurso do Sr. Presidente foi um pouco ilustrativo do que ele espera nos próximos anos. Eu, ao contrário do Aftab, eu acho, e quando ele fala de reconstruir, parece-me a mim que ele não está a falar propriamente que o país neste momento que o ponto de partida é a destruição, mas que realmente corremos o risco
de termos aí um futuro um pouco complicado. Nós estamos a viver uma crise de saúde pública, aliada a uma crise económica, ou seja, nós ainda estávamos em plena recuperação de um processo de pós-troika, não é? De pós... nós não estávamos... Ainda a culpa é do Passos, não é, Ana Lúcia? Não estou a dizer isso, estou a dizer que ainda não estávamos propriamente no fulgor da economia, não é? Nós estamos no crescimento. Desculpa, nós estávamos... Se nós, passado 4 anos do senhor ex-primeiro-ministro Passos Coelho ter saído, ainda estarmos com o síndrome da Troika, é grave, é gravíssimo, aliás. Mas achas que nós estávamos assim tão bem? Eu não acho. Depois da decadência... Temos muito que caminhar. Não, nós não estamos bem? Se há coisa que a minha geração sabe é que nós nunca estamos bem. Nós nunca estivemos bem, nós nunca estamos menos mal. Nunca estivemos bem, exatamente. Aliás, eu não me lembro de viver num tempo em que não houvesse crise. Mesmo até no tempo dos famosos anos 90, que havia dinheiro para tudo, havia sempre alguma coisa ou porque tínhamos que cumprir as metas para entrar no euro, ou porque o déficit não podia ser muito elevado, ou a inflação também não. Portanto, havia sempre desculpa para nos virem aos bolsos. Pronto. Continuando. E acompanhando, uma crise. Peço desculpa por ter interrompido, Ana Lúcia. Pronto. Não, assim é que é giro. À vontade, e se quiseres à ir puxar os vontade. cabelos, ela está embaixo de ti, é só Mas cima. eu queria dizer, então, eu estava a refletir sobre a crise sanitária, a crise económica. Espera-se possivelmente uma crise política, e esta crise política a nível global, a nível europeu e a nível nacional. Portanto, são anos muito complexos que por aí vêm, e parece-me que hoje, por tudo o que foi dito e por tudo o que foi feito, o professor Barcelos, o senhor presidente professor, não é? O professor presidente, como aqui o David estava a dizer, quis deixar uma mensagem muito concreta sobre os anos que aí vêm, e sobre algumas das possibilidades. O que eu quero dizer com isto é que ele falou do pântano, falou de não entrar num pântano, portanto... Não sei, vai ser complicado de gerir, porque o que as expectativas não são muito a favor de maiorias absolutas ou de grandes conversões ao centro, blocos centrais. Não sei se isso poderá existir ou vir a acontecer. Portanto, vai ser um grande desafio, vai ser um segundo mandato com muitos desafios, não só orçamentais, como políticos e até de própria estratégia, como disse também o Aftab, na questão da gestão da bazuca, das prioridades. Portanto, isto vai ser difícil de gerir. E o Marcelo, daquilo que pouco conhecemos, eu penso que também não é uma pessoa que seja muito assertiva. Ele anda ali sempre muito no mais ou menos, e acho que falta-lhe um pouco de pulso, às vezes, mas lá está, vamos ver. Parece-me que ele não consegue, às vezes, dar indicações precisas. Portanto, ele anda sempre ali entre os meios, entra ali, e isso poderá ser complicado para quem quer depois governar o país. O Presidente hoje falou na questão do pântano. Quem tem que governar o país é o Sr. Primeiro-Ministro. E são os Precisamente. O problema é esse. O que nós... É engraçado, e eu por acaso acho que piada isto, e vou tentar refletir convosco. Se nós temos um presidente com ar austero, sei lá, tipo professor Cavaco Silva, sim, nós dizemos, o homem nem ri, o homem só fala, só o que ele diz é que está certo, só ele é que sabe de tudo, mas ele é desculpem-me o termo, e é um termo sem ser pejorativo, ele é um bandido, é um malandro. É um malandro. Se nós temos um presidente que tenta agradar gregos e troianos, pronto, é um presidente que é o caso atual, é um presidente que, bom, não é bem isso que nós precisamos. Nós também mas depois depende quando é que precisamos. Pronto, lá está. Eu acho que nos próximos anos...
São complexos para um presidente temos que que pedir- quer agradar a gregos e a troianos. É só isso que eu quis refletir. Temos que então pedir o regresso do professor Cavaco Silva, que a realidade é esta. É o único político em Portugal que ganhou com 4 maiorias absolutas. Eu gosto de trazer esses dados. Nunca ninguém gosta dele, nunca ninguém votou nele, mas teve 4 maiorias absolutas. Pronto. Mas eu percebo, Ana Lúcia, agora sem Percebes? E essas maiorias absolutas que não vieram propriamente do Orla, não é? Porque certamente... Não, vieram, olha, um partido passou a ser na altura conhecido como partido do táxi, e eu acho que hoje vai ser do Uber Eats, já não é do Uber, é do Uber Eats. Uber Eats. Que é sozinho, basicamente Isso. um deputado. Eu percebo o que a Ana Lúcia diz, mas nós também temos que tentar perceber o novo contexto, o novo paradigma da política portuguesa. Nós não estávamos habituados, e para o bem e para o mal, e não fazendo aqui juízos de valor, porque isto dava tema só para um programa, era desde que houve a questão da geringonça, ou seja, desde que os partidos do centro admitiram coligar-se, seja com a extrema-direita, seja com a extrema-esquerda, abriu-se um paradigma muito complicado. Temos o paradigma com a extrema-direita, ou com algo parecido com a extrema-direita, ou com o partido do One Man Show nos Açores, e temos o paradigma com a extrema-esquerda, com a chamada geringonça, no continente. E para mim, isto é que o presidente do NIM vai para aí, percebes, Ana Lúcia? Ou seja, um presidente tem que ser convergente para não, porque não pode matar nem uns, nem salvar outros. Nós temos que aqui chegar a consensos. E é por isso, eu não quis entrar deixa-me só terminar, eu não quis entrar propriamente e julgar os valores de uns e de outros, mas o que me pareceu hoje, e pelo discurso do Sr. Presidente, foi que ele ia gostar muito que houvesse uma concertação, tipo um bloco central. Porque a mensagem que ele está realmente a indicar, e depois podemos falar até do Cavaco Gate, ou o que foi que aconteceu ali no final, que ainda não se percebeu muito bem, mas o que me parece é que ele está a dar uma mensagem muito clara, que não vai aceitar coligações à extrema-direita. Portanto, isto é manifestamente o que ele disse hoje, toda a tarde, mas também parece a mim que ele não se sente muito confortável com coligações à extrema-esquerda. Portanto, para ele, penso eu, o senhor Presidente Marcelo ia ficar muito contente se houvesse uma concertação tipo Bloco Central, para bem do nosso país. Isto foi o que eu entendi por tudo que aconteceu no dia de hoje. Se calhar estou a extrapolar, mas por isso é que eu estava a dar esta... Não, Ana Lúcia... Eu normalmente costumo sempre fazer a análise aos dados. E, David, vou-te já passar a palavra. É só uma pequena coisa. Mais de 60% da população portuguesa vota no Bloco Central. Precisamente. Em dois partidos que são vistos, não é que são vistos, cuja matriz ideológica é do centralismo. Tal e qual, precisamente. Eu não queria usar a palavra centralismo do Bloco Central, não queria usar o centralismo porque é sempre mal interpretado, mas mais de 60% revê-se dos que votam, vota muito pouca gente, mas daqueles que votam, 2/3 votam no Bloco Central. E isto é uma mensagem que é importante. Ou pelo menos que era importante até hoje. Mas, nunca como ainda bem agora que tocaste nesse assunto. fez sentido... Deixa. Não, porque é exatamente, e ao encontro disso. Porque o professor Marcelo hoje uma coisa que ele referiu no discurso era exatamente que não quer cá pântanos. E certamente ele estava-se a referir aos resultados das autárquicas que poderão provocar aqui uma onda de maus resultados para o PS, uma eventual onda de maus resultados para o PS, e poderia dar a tentação de toda a gente depois pedir eleições antecipadas. Parece-te, David. Não, pode acontecer, pode também não acontecer, a gente não sabe. Porque isto é tal coisa. Mas tu como opinion maker, achas que isso acontece? Irá acontecer? Pode acontecer tu e pode como não acontecer. opinion maker, eu vou-te explicar porque eu acho que está muito dependente daquilo que vai acontecer com a pandemia. Se a pandemia chegar ao verão relativamente controlada, o governo é o maior. Se a coisa se voltar a descontrolar por uma outra razão, já não presta para nada porque é assim porque eu acho que está muito dependente disto, e sobretudo a questão das vacinas, porque a gente sabe que as vacinas, se não chegarem, a culpa não é do governo, porque isto foi uma negociação a nível europeu,
Se elas Mas não vai ser chegarem, culpa não é utilizado do em governo. campanha. Epá, mas Não há possivelmente as gestão. pessoas exatamente, não estão para aí chegar. Mas a pergunta que eu te queria fazer era, esta mensagem também não tem a ver com o facto de dizer, pá, não me venham pedir eleições, porque se a gente hoje tiver eleições, vai ser o panorama político ao português vai ser praticamente impossível de governar, porque o Chega vai ter mais do que um deputado, o Iniciativa Liberal vai ter mais do que um deputado, ou seja, ir encontrar maiorias vai ser muito complicado, porque provavelmente já não vai chegar o PS aliar-se ao Bloco de Esquerda e ao PCP, e ainda por cima o Bloco de Esquerda se calhar já não está muito para aí virado, e depois fica refém de um eventual governo de direita, onde o Chega também tem que se meter ao barulho, e numa fase que estão a chegar os fundos europeus, se calhar o que o Marcelo quer é tranquilidade e calma, e se tiver que haver um ranginho a dois, que seja entre o PS e o PSD, pelo menos a coisa vai andando. Não achas que é isso que eu também quis dizer com esta questão do pântano? Ou tens uma opinião divergente? Eu vou tentar explanar a minha ideia. Ponto número 1. A mim parece-me que aconteça o que acontecer, a não ser que haja, desculpem, e esperemos bem que não, algo parecido com os fogos de Pedrógão, alguma coisa fora do vulgar, o PS vai ganhar estas eleições autárquicas. Parece-me, mas isto é como jogar num totobola à segunda-feira, parece-me claro. Desculpem-me lá, daí eu ter feito a questão e ter-me tornado eu um moderador e fazer a questão ao David. Isto a mim parece-me claro. Aqui o que é que me parece que pode modificar um bocado o panorama, David? É o PCP, por exemplo, a CDU, ter um mau resultado, ou um novo mau resultado. A CDU vem de maus resultados em maus resultados. A CDU só tem um candidato. Quem é o candidato para as europeias? João Ferreira. Quem é que é o candidato à presidencial? João Ferreira. Quem é o candidato às autárquicas por Lisboa? João Ferreira. Ponto 1. O Bloco de Esquerda percebeu isto nas últimas eleições, já não fez a coligação com este governo, ou seja, já não temos uma geringonça. Temos ainda mais algo diferente disto, que é um governo do PS suportado pelo PCP. O que acontece neste momento é isto. E o PCP, nas últimas legislativas, perdeu. E perdeu forte. E perdeu em locais onde não era normal perder. Não era normal. Não era normal perder no Alentejo. Tudo o que é margem sul não era normal. E o PCP perdeu. Eu acho que aqui pode haver uma grande diferença. Ou seja, quando tu dizes que o pântano, o que o Sr. Presidente não quer é um pântano, eu acho que a mensagem que o povo vai passar é que vai delinear isto. Sabes porquê? Porque vamos aqui, estamos aqui, lá está, somos treinadores de bancada. Se o PSD não ganha Lisboa, não ganha Porto, não ganha Coimbra, não ganha, sei lá, Faro, ou seja, estou a falar em capitais de distrito do litoral. Se só ganha o interior, ou câmaras mais junto da força do PSD, que é no norte, no interior, Viseus, Guardas, por aí, diz-me uma coisa, tu achas que vão deixar o Rio sossegado no seu lugar? Estou-te a fazer a pergunta, David. Não, claro que não. Obviamente não. Ou seja, quando o Sr. Presidente for querer fazer como é que tu disseste? Um arranjadinho, não é? Desculpa-me o termo. Um arranjinho, uma negociata, sim, entre o PS e o PSD. Qual PSD? O PSD do Luís Montenegro? O PSD do Rui Rio? Sei lá. Mas aí está a mensagem. PSD, o presidente Miguel Pinto Luz. A questão está por aí. Nós não podemos esquecer uma coisa. Eu vou ser muito franco. E se calhar vou ser um bocadinho mauzinho naquilo que eu vou dizer. Mas eu acho que é extremamente importante para a política portuguesa, para a prova viva da política portuguesa, de ter um governo de esquerda a governar sem dinheiro. Porque sempre que não houve dinheiro, foi um partido para o poder, que ficou visto como um partido da austeridade. Quando não há dinheiro, é quando o PSD vence. Sabes porquê? Porque já está cá a Troika. Quando vem cá a Troika, nós sabemos que houve alguém que fez as coisas menos bem feitas. Eu tenho uma ideia diferente da maioria das pessoas. A maioria das pessoas diz, porque eles não queriam. Eu não vejo um militante do PS ou um governo do PS a não querer o bem de Portugal. Vão-me perdoar. Cada um tem ideias diferentes, mas com o mesmo fim, que é que as populações tenham melhor qualidade de vida e que o país seja mais desenvolvido. E quem diz o contrário é porque não aceita a política como ela é.
A minha questão é, sempre que houve necessidade da Troika, foi um governo de centro-direita. E podemos dizer que de centro, porque acho que podemos incluir o CDS no centro, mais ao centro do que propriamente à direita, que governou o país e que ficaram vistos como um partido que, olha, é o partido que, se nós formos perguntar a um reformado, que foi quando eu brinquei há pouco com a Ana Lúcia, a culpa é do Passos. A culpa não é de Sócrates, que deixou o país no pântano. Não, a culpa foi de Passos, que lhe tirou 10 ou 20 ou 30 euros na reforma. E é isto que eu acho que é importante. O que o Sr. Presidente quer é que haja estabilidade. Só que esta estabilidade vai depender muito das eleições autárquicas. Joga-se muito mais em eleições autárquicas do que se jogava, se calhar, há 4 anos. Eu vou aqui tentar, falando futebolisticamente disso, as eleições autárquicas podiam ser comparadas, sei lá, com uma taça da Liga, não é? Só que não. Neste momento já é uma taça de Portugal. As próximas eleições autárquicas, sabes porquê? Porque se o PSD tem um bom resultado, o Rui Rio diz que o povo português legitimou. Se o PS tem um bom resultado, António Costa virá, e muito bem, dizer o povo português legitimou. Agora, se o PSD e o PS até não têm um resultado, têm um resultado pouco sim, foi uma frase do Sr. Primeiro-Ministro, para chegar ao poder no PS, o António José Seguro ganha umas eleições europeias, mas foi por pouquinho, não foi? Isto foi aí que começou a queda dele. E é isto que me preocupa, ou seja, o que preocupa o Sr. Presidente é, imaginemos que o PCP até ganha algumas câmaras em relação às últimas eleições autárquicas. O PS até mantém mais ou menos o mesmo resultado. Se o PSD tem o mesmo resultado que teve há 4 anos, que é um mau resultado, o CDS, a nível do panorama político autárquico, depende muito do PSD para ter alguma coisa. Desculpa-me, está uma salada russa feita para haver o caos. O que é que preocupa o Sr. Presidente, acho eu, é que se houvessem umas eleições legislativas agora, o PS ganhava, se calhar ganhava ainda com maior valor, com uma maior distância do PS, só que depois poderia não conseguir fazer o acordo com o BE e com o PCP. Sim. E depois andamos como a Espanha de 6 em 6 meses em eleições. E a viver dos duodécimos. Eu acho que isto é que é grave. Ora, meninos, já estamos com 21 minutos de programa. Não temos um tema, mas deixem-me só aqui dar uma informação relativamente à questão do professor Cavaco Silva, que não complementou o Marcelo, já uma justificação oficial do professor Cavaco Silva, que foi que tinha que, de mal acabar a cerimónia, tinha que ir a correr para casa. Foi a desculpa que ele deu. Não há o porquê. Pronto. Eu tenho uma tese, mas se eu disser qual é, a malta vai... Eu não tenho tese nenhuma, mas parece uma mensagem. Eu vou ser muito sincero. Eu acho que ele se foi embora e esqueceu-se mesmo. Não há outra. Porque assim, ele tendo consciência daquilo que estava a fazer. Isso que estás a dizer. Houve ali qualquer coisa que o fez. E ninguém disse. Saiu, acabou e foi-se embora. Ele não ia com a mulher. David, então o protocolo falhou. Ou o protocolo falhou. Já fez tantos protocolos. Exatamente por isso. É assim, ele não ia cometer um erro desses. Ele não ia cometer um erro desses, sabendo que toda a gente ia notar. Portanto, aquilo de certeza absoluta acabou a cerimónia, ele não tinha a mulher, portanto não havia ali ponto de referência, ela que mais tarde e foi à vida. Sinceramente, eu acho que foi isso que aconteceu. Bom, vamos para o segundo tema, meninos, e hoje agora vai começar a Ana Lúcia, que tem a ver com esta questão que aconteceu no nosso país irmão, no Brasil, lá embaixo na América do Sul. Opa, sim. Que agora é verão, está quase a acabar, mas é verão, há calor. E o ambiente aqueceu mesmo isto, porque com a retirada das acusações ao Luís Inácio Lula da Silva, que acho que é assim que ele se chama, o Lula vai poder se candidatar às próximas presidenciais do Brasil. Vai aqui haver uma animação. Isso ainda não é muito claro, mas... Pois, ainda não é muito claro, porque agora saiu uma notícia a dizer que não é bem assim, porque ainda falta qualquer coisa e pode... Não é muito claro, ou seja... Pode recorrer, mas pronto, partindo do pressuposto que ele até vai ser candidato à presidência, vai ganhar, não é? O que é que é o seguinte, bom, vamos ver se eu consigo atalhar isto de maneira a não me alongar muito. O que é que está a acontecer neste momento? Portanto, passado 6 anos ou 7 anos do senhor estar a ser julgado e ter sido condenado e etc e tal, vieram então, agora descobriram que o Sérgio Moro não poderia ser a 13ª vara a julgar as acusações e a julgar os crimes
do Lula da Silva, porque não era a vara correspondente a... Portanto, essa 13ª vara parece-me que serve para julgar crimes relacionados com a Petrobras e estes crimes não estão relacionados com a Petrobras. Portanto, agora vai ser tudo julgado em Brasília. O que é que acontece? Pelos vistos, tudo que foi a parte das provas, não é? As provas que foram conseguidas para o julgamento são válidas ainda continuam a ser válidas para um processo em Brasília, mas ele não está condenado, portanto, porque ele não poderia nunca ser julgado pelo Sérgio Moro, tem que ser julgado por outro juiz. Primeiro ponto. Acontece que o próprio Sérgio Moro também, que foi o que coletou as provas, porque isto também é outra coisa na justiça brasileira um pouco estranha, o juiz que faz o inquérito, não é? Foi o juiz que também julgou. Portanto, se o Sérgio Moro neste momento parece-me que está lá a haver uma audição para que o Sérgio Moro seja restituído, não sei bem se é assim que se diz, mas do cargo de juiz, tudo também que foi coletado relativamente à prova, à parte probatória, também já não é válida. Portanto, vai começar tudo do zero. Nesse caso, sim, o Lula poderá ser candidato. Se não, ele muito dificilmente será candidato, porque depois entra o processo em julgado e será mais difícil. Agora, eu acho que aqui está assim um pau de dois bicos para o próprio PT. Primeiro há uma situação há uma circunstância, que é o Lula ou é inocente ou é culpado. Sendo inocente dos crimes que está a ser acusado, o Lula foi condenado e esteve preso injustamente. E temos ali um problema, não é? Um homem que foi preso durante 6 anos e que é inocente. Mas também poderá ser culpado. E sendo culpado, temos aqui outra situação, que é um homem que está livre neste momento e que se poderá candidatar às presidenciais sendo culpado. Eu não sei muito bem se o PT quererá arriscar a este ponto, mas também parece que não há muita alternativa, não é? Ao PT neste momento. Sim, até porque se o Lula não for pelo PT, vai sozinho e pode ganhar mesmo sozinho. Eu não sei, olha, o que eu vejo é que, como eu já ouvi também dizer, que assim nós temos o Brasil refém dos candidatos populistas, não é? No fundo são os dois populistas, o Bolsonaro e o Lula. E numa altura destas, com as circunstâncias todas que o Brasil está a viver neste momento, nenhuma solução nem outra são boas para o Brasil. Se fosse brasileira não votavas nem num nem noutra, é isso? É assim, eu não percebo muito bem como é que um país tão grande, com tantos milhões de pessoas, porque assim, é a tal questão que se coloca quando falamos das seleções e das equipas olímpicas, etc. Não é? É muito mais difícil encontrar 5, 6 pessoas para uma seleção que joguem muito bem em Portugal, por exemplo, só somos 10 milhões, mas no Brasil tu tens tanta gente, será que não há ninguém que possa governar melhor aquele país sem ser um Bolsonaro ou um Lula? Ou se calhar, ou se calhar não se querem queimar isso, estão-se nas tintas para a política, que o problema da política hoje em dia também é isso. As verdadeiras elites já não querem nada há outra questão relacionada com isto do Lula, não é? E da Petrobras, não é? Depois disto tudo, o próprio PT ainda não assumiu nada relativamente à Petrobras. Se não houve mensalão, se houve não corrupção, portanto, o pântano existe no Brasil. Portanto, o Lula disse ainda não se livrou, mesmo que agora ele esteja... Portanto, um pântano muito maior, não é, no Brasil? Aliás, eles têm uma zona do país que se chama mesmo Pantanal. É mesmo, estão no Pantanal. Não, mas recordei-me agora, e eu David vai perceber por causa... Porquê? O Lula pode fazer... O Lula ganha com um cartaz a dizer eu roubo, mas faço. Cá em Portugal, mas olha que voltamos à história que estavas a dizer há pouco, do governar com dinheiro ou sem dinheiro. O Lula, o PT, nunca governou em maré vazia, só governou em maré cheia. Coisa, e agora vou eu fazer a pele, vou vestir a pele ao contrário. Sabes qual é que é? É que, quer queiramos, quer não, havendo ou não dinheiro, e houve, por causa dos mundiais, dos Jogos Olímpicos, da própria conjuntura.
os compatriotas brasileiros têm uma dívida, entre aspas, de gratidão para com Lula da Silva, quer gostemos, quer não dele. Existe uma diferença com Portugal um bocado grande, ou é diferente nesse contexto. Lula da Silva marca a política brasileira, porque lá está, eu se calhar vou dar aqui um exemplo, tentando brincar um bocado com a situação, que isto também hoje vai longo, já falei muito. Ouvi que Jerónimo de Sousa disse que devíamos, entre aspas, dar um desconto a Cavaco Silva por causa da sua idade. Ou algo parecido com isso, da sua entrevista. Quando Jerónimo de Sousa diz que Cavaco está velho, temos tudo dito. No Brasil, como é que é a situação? Depois de Lula da Silva, não há Brasil. Veio tudo a piorar. Tentemos mais uma vez mudar isto um bocado para a questão futebolística. O Jesus tinha que vir para o Benfica porque havia sempre o síndrome de que quando as coisas corriam mal era o Jesus o salvador. Verdade ou mentira? Quem percebe um bocado de futebol, ou quem segue um bocado do futebol, era o Jesus que ia salvar tudo. O Benfica foi campeão 3 ou 4 vezes depois do Jesus ter saído. Mas mesmo assim, quando a equipa jogava mal era porque a equipa não jogava como o Jesus. E enquanto o Lula está mesmo o povo eu estou a ouvir assim um bocado com cortes, repete a última frase que a gente não está a ouvir bem. O que é que não ouviram? Pois, se não ouviram, não sabe. Não é? Estás assim tipo para parar a imagem. Enquanto não Pai, continua, agora paraste de vez, pá. Estás assim tipo com a tua imagem parada e não se consegue. Fala lá agora, vê se consegues ouvir. Agora já está. Parece que estamos a ouvir com uma voz metálica. Olha, temos o Aftado também no domingo a falar sobre a não, o Aftado é mais baladas, é mais outra onda, mas tentando ser sucinto, e peço desculpa por não me estarem a ouvir. A questão do Lula, o Lula é visto como um salvador no Brasil. Eu dei o exemplo como Jorge Jesus era visto no Benfica. Enquanto não tem essa haverá seguintes e que seriam melhores. Seja com o PT, seja sem o PT, seja como independente o Lula terá que chegar novamente ao poder. E a realidade é esta. Mesmo nós não sendo, nenhum de nós é cidadão brasileiro, portanto não vota para as eleições, havia uma afinidade ou até uma compreensão maior com Lula do que existe hoje em dia. Acho eu que é. Eu pelo menos, como a maioria das pessoas sabe, não voto no Partido Trabalhista, ou se vivesse no Brasil, não seria a minha realidade, ou eventualmente não seria a minha realidade. Mas se calhar temos alguma coisa mais em comum com o Lula do que temos com o Bolsonaro. Digo eu. Eu pelo menos tenho. Eu consigo encontrar parcerias maiores com o Lula do que com o Bolsonaro, mas esta é a minha realidade. Muito bem, com algumas dificuldades acho que conseguimos perceber o discurso do Aftab. Ana Lúcia, tu falaste um bocadinho menos, conclui lá aqui este faca afiada. Eu por acaso tenho 2 temas ainda antes, desculpa Ana Lúcia, antes de terminar. E que acho então vai, fala lá Ana Lúcia e depois acaba então pronto, então também vou só terminar. Eu gosto muito também do Brasil e país irmão, tenho lá família também e sinceramente eu ficaria muito mais, não queria dizer satisfeita, mas muito mais calma, interiormente, mais tranquila, é isso mesmo, obrigada David, se houvesse uma alternativa.
tanto ao Bolsonaro como ao Lula. Ou o PT apresentar uma outra candidatura, ou então encontrar alguém porque não vai-se extremar muitas as posições vão Exatamente, ficar muito Lúcia, até porque extremadas. se for o Lula vai continuar É a haver mesmo contradições. atirar à tua cara do género, olha, tomem lá. E isso vai ser muito complicado de gerir. E é um país muito grande e continuo a achar também que outra coisa das democracias que é interessante estudar e que deve haver estudos sobre isto, que é muito fácil ter democracias e repúblicas democráticas em países com 10 milhões de habitantes, 5 milhões de habitantes. Até é fácil de gerir, 1%, 2%, 3%. Porque quando tens países, macropaíses quase continentais, onde 1% consegue fazer uma revolução facilmente na rua, e é muito difícil de gerir. Portanto, estes 1% podem fazer muito dano. 1% de extremistas nos Estados Unidos da América, 1% de extremistas no Brasil é uma coisa muito difícil de gerir. 1% de extremistas no Brasil são 2 milhões e 200 mil pessoas. Pronto, todos na rua ao mesmo tempo é complexo. Pois. Okay. Gustavo, conclui lá então este faca afiada. O que é que eu queria falar? Queria reforçar os parabéns por 3 atletas portugueses terem conquistado medalhas nos últimos europeus. Os 3, ou pelo menos 2, têm nascença não portuguesa, mas são portugueses de bem. Falar também das primeiras páginas dos jornais desportivos achei muito, muito interessante, honestamente. Segundo ponto, e não achei tão interessante, ou melhor, estou a achar interessante o final e feliz pelo final, mas acho que nós temos muitos exemplos de extremismos e de posições de populismos e tudo. Nós temos uma portuguesa de gema que tem uma doença rara, que foi necessário vir para a televisão, desculpem-me o termo, fazer barulho, tornar-se populista, angariar 200 mil euros em meia dúzia de dias ou meia dúzia de horas, para um hospital conseguir pedir ao Infarmed para que ela tivesse acesso para que ela tivesse acesso a um medicamento raro, porque é um medicamento que é caro. Acho que devíamos, enquanto sociedade, refletir sobre quem não tem para comer ou quem tem mais dificuldades, como é que chega às televisões e como é que faz passar a sua mensagem. Felizmente que a mensagem passou bem, houve não sei quantas partilhas, não sei quantas centenas de milhares de partilhas, e o Hospital de Santa Maria conseguiu ou fez com que o Infarmed desse essa autorização. Infelizmente é um tema que nos é caro, David, mas as pessoas... Sim, até porque nós temos eu tenho um exemplo pessoal que acompanhei há uns tempos em que o Santa Maria também não se portou lá muito bem, não é? Tu tiveste este exemplo. Tu tiveste este exemplo. Eu trabalhei em doenças raras e, como partilhei convosco, eu tinha a ideia muito positiva, já faz uns anos em que trabalhei em doenças raras, do que uma ideia muito positiva do Santa Maria ou da anterior administração do Santa Maria. Mas isto para dizer que, infelizmente, às vezes é necessário fazer barulho para chegarmos aos sítios certos. Espero que isto sirva-nos de exemplo para que no futuro não seja necessário isto. Ou senão vou ter que estar todos os dias a bater palmas por existir uma CMTV ou um Correio da Manhã ou o que quer que seja. E até porque o medicamento em causa, afinal, não é assim tão... Enfim, é caro, 15 mil euros por uma caixa é caro, mas não é nada do outro mundo, afinal. Não tem nada a ver com aquele tratamento que se tentou fazer. David, se os nossos impostos servem para salvar bancos, e agora vou parecer uma pessoa de extrema esquerda, mas vão-me perdoar, se os nossos impostos servem para salvar bancos, salvar empresas, e se não servem para salvar pessoas, desculpem, há alguma coisa que não está bem na nossa política. E com esta termino mesmo, peço desculpa. Muito bem. Ana, tens 30 segundos. Olha, 30 segundos, então só para trazer um ponto que pode ser interessante para um futuro facadas, sobre a questão das monarquias na Europa. Estou a refletir sobre a última entrevista feita pela Meghan Markle e pelo Prince Harry, mas também toda a situação que está a surgir em Espanha e o que antecede, se calhar, umas revisões sobre o que é as democracias, aquilo que
e a existência de monarquias nessas mesmas democracias, onde se quer que as pessoas sejam todas iguais, tenham acesso da mesma forma aos seus direitos e aos seus deveres, e onde continuam a existir famílias que, pelos vistos, por títulos nobiliáticos, são nos tratos. Exatamente, e há belos exemplos no norte da Europa de como as monarquias até funcionam e são elos agregadores, e noutros sítios que afinal não é bem assim, pensando nós que era, afinal vamos a ver, e a família real é tudo menos um bom exemplo que tem que ser, não é? Tanto eu estou a falar do exemplo de Espanha e de França, porque foi os que têm surgido. Inglaterra. Oh meu Deus, vem aí algum francês. Não, era só para ver se nós estávamos com atenção. Pois, era só para ver se nós estávamos. Mas sim, eu acho que eram. E depois estamos a falar dos países que também têm movimentos independentistas muito fortes, portanto, antecede-se aqui qualquer coisa que também pode criar algumas crises aqui políticas. Olha, fica aqui o repto da Ana, excelente, para acabar este Faca Afiada. Voltamos na quinta-feira e depois sábado temos o programa da rádio, domingo temos o tal especial do Heavy Metal, sugerido por um ouvinte, não, que agora já foram dois, para além do Pedro Denis, já temos outros também a achar muito boa ideia, fazemos um especial Heavy Metal. Muito bem, domingo lá vamos então ouvir música, para uns é música, para outros é barulho. Vamos tentar chegar a um consenso. Pessoal, divirtam-se, protejam-se. Vale, obrigada. E até à próxima. Deus, até a próxima. Boa noite. Com a faca bem afiada. Com a faca bem afiada.